We don't just stand in them, we believe in them. We relish the queue. I've talked about this before. A big, big no-no. A big... Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália, mas você pode me chamar de Nath. Eu adoro reagir e aprender sobre outros países, especialmente aqueles bem diferentes do meu, em termos culturais e econômicos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fica à vontade para se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. Bom, nesse vídeo eu vou reagir a coisas que os britânicos julgam em você. Regra de etiqueta, guia de sobrevivência. Então é isso, sem mais delongas, e vamos para a reação. I have a friend who managed to embarrass herself 3 times her first week in London. And it wasn't because of her English. Her English was brilliant. It was because of British etiquette. If you plan on traveling, living, or working here, these unwritten social rules will save you from any awkward moments. I'm Hannah, and today in this lesson, I'm going to help you navigate life in the UK like a local. Let's start with number 1, the golden rule of politeness. Politeness and manners in the UK are not optional. They are the bedrock of our society in a way. They are the foundation. I've talked about this a lot on the channel, but it is so true. We say sorry for everything. Someone else bumps into us, we say sorry. Oh no, sorry. Oh, sorry. No, my fault, sorry. We make every other word please and thank you. Please could you put the kettle on for me, please? Thank you. If I open a door for someone, they go through and don't say thank you, it's considered quite rude. So, when in doubt, just say sorry and you will fit right in. Sorry, my fault, sorry. So yes, the please, sorries and thank yous are important. But here is the trick. Being too direct can also seem rude, even if you are saying please or thank you. Let's take an example. You're sitting at the table with other British people and you need the salt. So you say, pass that here, please. Pass that here, please. On paper, that's fine, but even for us, that's too direct. Would you mind please passing that to me? Would you mind please passing that to me? Or could you please pass that to me? Could you please pass that to me? That is a lot politer than pass that to me. I even watched a video recently and someone who wasn't an English speaker apologized for the background noise and just said, there's nothing I can do about that. Gente, eu preciso dizer, no primeiro vídeo que eu reagi aqui, se eu não estou enganada, eu comentei que esse era um hábito que está em falta hoje em dia no mundo. E eu continuo pensando da mesma forma. Está em falta isso, e eu acho que vocês fazem muito bem em manter essa educação, sabe? Isso é uma coisa que vocês passam de geração para geração e eu sinto isso enraizado dentro de vocês, dentro da alma de vocês. Eu realmente sinto isso, que vocês têm essa conexão, sabe? Esse ato de gentileza. Isso é uma coisa que simplesmente está enraizado em vocês. Eu admiro muito isso. Mas agora eu estou em dúvida. Ela disse que não é indicado ser muito direto quando você está no Reino Unido. E eu pergunto, com os amigos de vocês, com a família de vocês, vocês também agem assim ou isso é somente em ambientes mais formais? Me deixe saber aqui nos comentários, porque quando eu visitar o Reino Unido, vocês sabem que eu, quero fazer tudo certinho, quero estar dentro da cultura de vocês, porque eu admiro muito. By British standards, that's a bit too direct. We would say, sorry, there's not really anything I can do about that, rather than there's nothing I can do about that. Those are the subtle nuances and differences that can really trip people up. So, it's not just about the please, thank yous and sorries, it's also about not being too direct. Learn these phrases. Would you mind doing this for me, please? Would you mind carrying this over there? Would you mind calling me a taxi, please? Would you mind holding the lift for me, please? Or, please could you pick that up for me? Please could you put the kettle on? Part 2
is about mastering the art of small talk. We use small talk a lot in the UK, and by small talk, I mean general chat about unimportant topics. It is a British art form, and yes, one of our favourite topics is the weather. Of course. And so, when a British person says to you, "Oh, lovely day, isn't it?" they're not just talking about the weather, they are inviting you to chat. Let's talk about some other safe topics. So obviously you have the weather, weekend plans, train delays or travel delays, any sort of travel, traffic, for example, travel in any shape or form, and travel delays in particular, pets, that's also another safe one. And of course, tea. Avoid these danger zones. Money, politics, personal questions like, why aren't you married yet? Or how much do you earn? With your close friends, these are okay, well, depending on the friend. But British people, we don't discuss money. We don't tend to go into politics just in case the other person will have wildly opposing views to ours. Again, it's okay once you know someone a bit better, but it's not something you would discuss on a first meeting or when someone is more of an acquaintance than a friend. No money talk, no politics, and avoid personal questions. If your mind goes blank when you're talking to a British person, Gente, agora eu fiquei com uma dúvida. Aqui no Brasil, nós temos um lema que é não falar sobre política, religião e futebol. Se a gente fala sobre esses assuntos, pode acabar dando uma certa confusão, sabe? Porque são assuntos muito sensíveis para o brasileiro. E ela comentou também que não é muito indicado falar isso com pessoas que não sejam muito próximas. Mas eu queria saber se vocês evitam esses tópicos até com pessoas próximas, ou se vocês, com pessoas próximas, vocês podem relaxar e comentar sobre isso. Deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber, porque é uma coisa que eu vejo que parece que é uma coisa comum pelo mundo, sabe? Eu tenho visto que muitas culturas evitam discutir determinados tópicos sensíveis. E eu fico curiosa sobre isso. Então, apenas me deixe saber nos comentários, porque no Brasil, nem mesmo quando é amigo, sabe? É indicado você comentar sobre isso. try this. Yes! Finally, some sunshine. Do you think it will last? Or, if it's a horrible day, hopefully it will brighten up later. Fingers crossed. That's textbook British friendliness right there. And by the way, I've made a free British etiquette cheat sheet. So if that would be useful to you or that's of interest to you, click on the link in the description below. Also, drop in the comments if you have ever had an awkward British small talk moment. I promise I read every single one of them. All right. Let's talk now about personal space and queuing. British people love our personal private bubbles. Standing too closely or talking too loudly to us, instant discomfort. And when it comes to queues, we don't just stand in them, we believe in them. We relish the queue. I've talked about this before. A big no-no, a big cultural faux pas, as we say, is to cut the queue or jump the queue. If you do that, you will get so many passive-aggressive stares. You'll have people exchange glances like, who is this? How dare they? But because we're so polite, we won't say anything. You might get a quiet, furious, passive-aggressive, excuse me, there's a queue. It starts over there. That would be typical. Another no-no. Never jump a queue in the UK. Ever. Under any circumstances, unless maybe your arm is falling off or something. And if you are unsure where the queue starts, try this. Excuse me, is this the queue for, or is this where the queue starts? People will adore you for that. Have any of you been to the UK and experienced our fierce queuing culture? Again, let me know. Let's move on to conversation etiquette. Gente, deve ser incrível você nascer no Reino Unido e você já vir com essa habilidade de falar sem falar, né? Porque vocês têm uma habilidade muito boa nisso. Vocês são muito bons nisso, porque olha a forma como ela tá falando aqui, né? Tipo, se alguém furar fila,
Vocês têm toda uma delicadeza para falar e uma forma muito elegante. Isso realmente é coisa que eu admiro em vocês, porque nem todo mundo tem esse equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio que o povo britânico conseguiu achar. Eu adoraria que aqui no meu país a gente tivesse mais disso, sabe? A gente tivesse um pouco mais desse equilíbrio que ajuda muito a organizar as coisas no dia a dia e libera a gente daquele estresse. Conversation is like a dance where nobody wants to step on each other's toes. So we use softeners to keep things gentle. By that, I mean kind of, a bit, I suppose. Again, it's all about not being overly direct. So we tend to soften everything we say. If you're interested in typical British traits, I have a couple of videos where I go over those, so make sure you have a look if you find this interesting. But a typical British person tends to soften everything that we say. So we would never say to someone, "You're completely wrong." We would say, "I'm not sure if that's right," or "I'm not sure if I completely agree with that." Not, "You're wrong." We wouldn't really say that. I'm not sure I Vocês são muito completely educados. agree. Not even agree with you. I'm not sure I completely agree, instead of "you are wrong." It's just less sharp. It stabs slightly less. And as I said before, instead of saying "there's nothing I can do," we would say, "I'm afraid there's not really anything I can do." And another golden one, don't ever brag. Even if someone gives you a compliment, don't say "I know." "Oh, you're brilliant at this." "Oh, I know." Again, that's just very un-British. Instead, say something like, "Oh, thank you. That's really kind of you to say." We like understatement. We don't like things being too boastful, too over the top, too loud. Understatement is elegance in disguise. And the next one, it's the mistake that everyone makes at work. Let's talk about being at work or in public. In British workplaces, we are friendly, but professional. We would say "hi," not "hey," or "morning." "Morning, Steve." "Morning, Tracy." And emails usually start with "hi, name," or "dear, name," slightly more formal "dear," or "hello, name," or even "good morning," "good afternoon." And we sign off with "kind regards," "best wishes." This doesn't apply to everyone, que but for me incrível. personally, I find regards a bit passive aggressive. Some people just naturally sign off regards to everything, so don't take it personally if you receive an email. But for me, if I'm angry, I sign off regards. So when I receive an email that might be interpreted as annoyed and someone has signed off regards, I read that as passive aggression. So to be safe, I would go for kind regards. We don't overshare and we don't shout about our achievements. Oh, and if someone says to you, "Oh, we must meet for a coffee at some point," or "we must grab a coffee soon," they might mean never. They might mean it, but they might not. Sometimes it's polite enthusiasm rather than an actual plan. As I said, if this would be helpful, make sure to grab your free British etiquette cheat sheet below. You can also get another free PDF with 20 expressions we often use. So, in summary, to survive everyday life in the UK, be polite, not pushy, cue like a pro, master the weather chat and general small talk, and remember, understatement is the secret to British charm. Tell me in the comments what's the most confusing or funniest British habit you have noticed. And do you have any habits like that where you're from? Again, I would be fascinated to know. Thank you for watching. Please like, subscribe. If you're interested in British culture, make sure you have a look at this playlist where I go over. Gente, que incrível! Eu preciso comentar aqui os últimos tópicos que ela falou aqui, que são sobre humildade, né? Não se gabar, você não se expor muito, não expor seus coisas que você alcançou, né? Isso é uma coisa muito, muito legal que eu acho. Eu fico admirada com vocês, porque aqui no Brasil, a imagem que a gente tem do Reino Unido, né, de uma pessoa britânica, é que vocês têm alcance, né, vocês têm acesso a muitas coisas. Um cidadão médio britânico, ele é equiparado a uma pessoa rica no Brasil. E no Brasil a gente tem muita questão de classe social, a gente tem muitas classes sociais. Então, quando a gente encontra uma pessoa que tem acesso
a tantas coisas, mas ela ainda mantém a humildade, isso para mim é uma das coisas mais lindas que tem no mundo, porque é uma pessoa que poderia ser arrogante, mas ela escolhe guardar essas coisas para ela, sabe? E pelo que ela disse aqui, isso é uma coisa que faz parte da cultura de vocês. E eu acho isso muito admirável. Aqui no meu país é muito comum muitas pessoas gostarem de ostentar coisas, sabe? Fazer reuniões falando que comprou um carro, falando que comprou um barco, é muito comum esse tipo de coisa. E eu vou até perguntar, isso acontece na cultura de vocês? Me deixa aqui saber nos comentários. Aqui é comum isso. Então, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu realmente fico muito impactada, sabe? Admiro muito um povo que consegue ter os pés no chão, porque para mim isso basicamente é manter o pé no chão. E todas essas regras aqui são muito diferentes das coisas que são adotadas no meu país, né? Aqui as pessoas gostam de falar alto. Não sei se vocês conhecem a fama do brasileiro, mas nós temos uma fama de ser muito para cima e de falar alto e de querer conversar de muitas coisas, embora a nossa cultura esteja mudando um pouco, né? Porque as pessoas mais jovens, da minha geração para baixo, as pessoas costumam ser um pouco mais discretas. Uma hora eu vou parar para prestar atenção antropologicamente o motivo disso está acontecendo. Mas tem acontecido muito isso aqui. Eu acho até um fenômeno, sabe? Porque é uma coisa que impacta muito na nossa cultura. Durante muito tempo o brasileiro foi muito aberto e espontâneo e agora nós estamos perdendo um pouco disso. Então é muito curioso para mim, mas ainda temos alguns traços, como a questão de ostentar, a questão de falar alto. Então, quando eu vejo isso na cultura de vocês, eu fico em choque, porque para mim é um choque de cultura mesmo, sabe? É muito distinto. Mas bom, essa foi a minha reação. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever. Vou adorar ter você por aqui. E se você já for inscrito, não esquece de ativar as notificações. Então é isso, obrigada por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima reação. Tchau!